Amém. Subimos a montanha e aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez. Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o sábado? Para mim, não muito bom. Ah, é, meu querido? Mas vai ficar melhor, você tenha certeza disso, tá bom? A angústia foi Boa grande. tarde. Boa tarde, doutor Marcel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor Marcelo, parabéns. Parabéns aí pela Marcelo, conquista. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Minha mãe, ela ia me atualizando aí, falou que vocês oraram, né, por mim, Sim. nessa assim, já há um tempo, né? E foi muito importante, viu? Muito importante. Agradeço demais aí a oração de todos Ok. que oraram aí nessa corrente. E Com assim, certeza. deu muito certo, porque a defesa ela acabou sendo mais tranquila do que eu esperava. Então, acho que com certeza Deus tocou no coração da banca. Com certeza, o Espírito Santo estava ali agindo, né? A gente crê nisso, né? Que bom, que bom. Obrigado mesmo. Muito bem, queridos, nós viemos para esse momento especial, né? Teremos a palestra da doutora Shirley Quintana, a nossa psicóloga, que é a nossa guerreira. Essa live está sendo gravada, depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, para aqueles que não puderam assistir, ou quem quiser reassistir depois, vai estar lá à disposição, a Shirley já concordou, já deu os termos, ela já assinou termos ali, né? Dando a autorização para colocar, né? Então, nós vamos, nesse momento, fazer uma oração ao nosso Deus, e aí nós vamos iniciar esse momento especial com essa palestra que eu tenho certeza que vai trazer muita orientação para nós, né? Para nossas famílias, como a Shirley sempre tem feito. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós estamos finalizando mais um sábado, e para nós isso é um motivo de muita alegria, porque passamos um dia na tua presença. Apesar do irmão Carlos falar que não foi muito bom o seu sábado, mas a gente sabe que o Senhor esteve com ele também, trazendo ali a tua companhia, a direção na vida dele e também na vida de todos nós. Então, que a tua graça seja sobre nós agora, principalmente sobre a irmã Shirley, que vai trazer a mensagem, que ela seja inspirada e usada por ti mais uma vez, e que essa mensagem venha falar aos nossos corações. Então, nós nos entregamos a nossa vida, a nossa família, de cada um que aqui está nas mãos do Senhor, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmã Shirley, é contigo. Fique à vontade. A casa é sua. É nossa. Tá ouvindo bem assim? Eu não vou botar fone de ouvido, tá bom? Tá ótimo, tá sim, tá ótimo. Para mim tá bom. Tá bom. Eu hoje escolhi falar sobre o título, né? Eu fiquei aqui num conflito grande entre dois temas, mas eu vou permanecer isso que eu tinha falado com o Romeu mesmo, que o título estaria sendo como o caminho de volta. E eu gostaria de começar lendo Gênesis, capítulo 3, verso 4 até o verso 10. Aí a gente vai, a partir desse texto bíblico, a gente vai fazer as nossas considerações e nossa reflexão. Eu anotei aqui na versão da Bíblia Viva, e eu vou ler então aqui. Gênesis 3, 4 a 10. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi.
a gente pega esses 2 capítulos anteriores aqui no livro de Gênesis, a gente esses 2 capítulos eles apresentam que o ser humano ele saiu das mãos do Criador perfeito, saudável, felizes e alegre. Nada faltava para o ser humano. E, na verdade, tudo era felicidade. E o ambiente que eles viviam, e o modelo ali, era perfeito para eles darem glórias a Deus, para eles agradecerem a Deus, adorar o seu nome e a sua presença. Só que Deus falou para que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que o mal ele já existia, mas não ali entre os seres humanos, entre os animais, sobre a terra, né? E Deus, ele queria, na verdade, preservar os nossos pais de conhecerem, né, de experimentarem o que verdadeiramente representava o mal. Não é meu objetivo aqui falar explicar, né, sobre a origem do mal, mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o que seria esse conhecer o mal e as consequências que o mal gerou aqui na Terra após a sua entrada, né? E que a gente sabe que está presente até hoje e leva a gente também a refletir um pouco sobre como fazer esse caminho de volta e explicar o que seria esse caminho de volta. Nós sabemos que os nossos primeiros pais, eles duvidaram, né, da palavra do Criador, tocaram, comeram daquele fruto, e a partir daquele momento eles passaram a ser conhecedores do mal. Passaram a conhecer a vergonha, de imediato eles olharam e viram, perceberam a nudez, passaram a conhecer a vergonha, passaram a conhecer a tristeza, passaram a conhecer o medo pela própria fala de Adão, a dor, o luto, o vazio existencial, a morte. Enfim, eles passaram a conhecer o que era o mal, aquilo que Deus estava querendo protegê-los, né? Evitá-los de que conhecesse. O homem passou a ser conhecedor também do mal. Agora, dentre todos esses fenômenos que eu falei aqui, que a partir do momento que Adão e Eva conheceram o mal, a vergonha, a tristeza, o medo, o luto, o vazio existencial, eu vou pontuar alguns desses fenômenos e trazer de uma forma assim, como a Bíblia pode nos orientar, como a psicologia também pode nos alertar para alguns pontos. E eu gostaria de começar falando sobre a tristeza. No livro Visões do Céu, na página 49, a gente lê aqui que Ellen White ela fala que a vida de Adão, depois da queda, ela foi permeada de tristeza. Eu vou ler aqui. Após ser expulso do Éden, a vida de Adão foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mácula da pureza humana era uma lembrança de seu pecado, e terrível foi a sua aflição ao ter que se deparar com a acusação que lhe faziam por causa do pecado. Agora, o que é a tristeza? A tristeza ela é uma emoção que está inerente a todo ser humano. Geralmente, a tristeza ela é causada por algum acontecimento bem específico. Pode ser a perda de uma pessoa querida que a gente goste muito. Isso causa uma tristeza muito grande na gente. Pode ser uma perda financeira importante. Pode ser através de alguma discussão, algum problema no nosso trabalho, algum conflito conjugal ou na própria família, entre amigos também. Qualquer
perda importante, qualquer situação, isso pode desencadear a tristeza, essa emoção na gente. Mas a tristeza, geralmente, ela não afeta a nossa produtividade. E mesmo assim, com a tristeza, a gente consegue executar, né, as nossas tarefas do dia a dia, as nossas tarefas, né? E, geralmente, a recuperação da tristeza, ela não é muito prolongada. Ela, geralmente, em curto tempo, a pessoa consegue voltar novamente à sua vida normal. E esse é um fenômeno que, a partir do momento que o homem se tornou conhecedor do mal, ele passou a sentir esse fenômeno da tristeza. Tem muitos outros, né, que a gente poderia citar, mas só vou pontuar alguns. Outro fenômeno que está muito presente na nossa vida é o medo exagerado. Ou seja, a gente dá o nome de fobia. Muitas pessoas têm medo de entrar no elevador, medo de tomar um avião, medo de escuro. Outros têm medo de altura, de passar numa passarela ou chegar na sacada de um prédio, né, muito alto. Muitas pessoas, elas têm assim uma sensação de esse medo realmente provoca um desconforto, provoca uma angústia muito grande na pessoa. E essa fobia, ela envolve um alto nível de ansiedade. Ou seja, a fobia, ela é como se fosse... ela é um sintoma. Na verdade, a fobia, ela não é o problema, mas ela é um sintoma de um problema ou vários problemas de conflitos emocionais que a psique da pessoa enfrentou, e aquele conflito foi tão forte, foi tão insuportável para a psique daquela pessoa, que a própria psique, ela lança esse objeto causador aí lá no esquecimento ou lá no inconsciente. Mas só que vem um substituto, que aí, no caso, vem a fobia, esse medo exagerado. E é como se fosse assim, a fobia, ela não é um verdadeiro causador, mas ela vem de uma forma, assim, num grau menor daquilo que realmente provocou o sofrimento, o conflito emocional na pessoa. Isso, muitas vezes, é a nível de inconsciente. A gente parar para tentar refletir e ir buscar qual foi esse fator lá original, muitas vezes a gente não vai encontrar. Mas algum fator, algum conflito emocional, ele surgiu, ele aconteceu. É como se fosse uma febre. Quando a gente está com febre, a febre é um sintoma. E, na verdade, a febre está sinalizando que a pessoa está com alguma infecção no corpo. E a fobia, o medo, ele se apresenta com essa mesma categoria de sintoma, de sinalizar que tem algo que está muito mais sério por trás. Mesmo que a pessoa tenha consciência de que aquele sintoma é irracional, não tem lógica, ela é tomada realmente por um grande temor e que bloqueia, né, muitas vezes, aquilo que a pessoa poderia executar. Tomar um avião para fazer uma viagem e ter alegria, tomar um elevador para poder chegar mais rápido num andar, mas aquele medo acaba paralisando, na verdade, a pessoa, dificultando mesmo, trazendo muito sofrimento. É uma forma que a psique encontra para trazer um certo equilíbrio, entre aspas, uma homeostase psicológica para aquela pessoa.
Agora, então, esse é um fenômeno que causa realmente muito sofrimento. E como é que a gente, a partir da psicologia, como é que a gente pode ajudar a pessoa a minimizar esses sintomas, né? Aqui nos fala que a ajuda consiste em compreender os mecanismos que estão produzindo essa ansiedade, se conscientizar de que aquele sintoma ele não precisa ser a única forma que a pessoa tem para viver. Procurar pensar no que está por trás daquele medo. E a gente até falou sobre isso uma outra vez, num outro sermão, falando sobre assim, aquilo que você pensa é aquilo que vai desencadear uma emoção. E, consequentemente, você vai ter um comportamento desencadeado daquele pensamento inicial. E, como nós estamos falando, assim, é preciso identificar qual foi o pensamento que você teve antes de você estar presente ali com aquele sintoma. É claro que no momento que a pessoa está com a fobia, com aquela angústia, ela não vai parar para pensar. Mas saiu daquele quadro agudo, ela, num outro momento, ela parar e pensar, puxa, o que eu estava pensando naquele momento que desencadeou esse medo tão grande em mim? E aí ela vai perguntar, fazer uma pergunta para aquele pensamento. Pensamento, você é razoável? É cabível? É realista? Ou pensamento, você é fantasioso? Você precisa realmente permanecer na minha mente? E a partir do momento que você identifica esse pensamento e vê que ele é fora da realidade, então agora você vai ter que lutar para que esse pensamento não permaneça na sua mente, perturbando, né, e causando essa reação tão complicada para você, que muitas vezes vai te paralisar. Como esse sintoma, né? A fobia e também a síndrome do pânico. Nós temos muitos casos de pessoas que convivem com a gente, que têm tido um sintoma, né? A síndrome do pânico, que abrange muito mais, é um nível de ansiedade muito grande e que vem outros sintomas físicos e outros fatores também que contribuem, né, para a pessoa poder apresentar esse tipo de transtorno, né? Então, será preciso você trabalhar com esse pensamento, modificar esse pensamento ou eliminar pessoalmente. E a gente tem as passagens bíblicas. Então, a psicologia tenta, de uma forma, dar um suporte para as pessoas que sofrem por esse transtorno, mas a Bíblia também. E a gente já leu sobre isso e a gente vai ler novamente. Colossenses 3, verso 2, que fala: pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Olha onde você deve demorar o seu pensamento. Filipenses 4:8 também vem nos trazer esse privilégio, né, da gente ter as saídas para a gente poder lidar com esses pensamentos. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente demorar o nosso pensamento nas coisas de Deus, nas coisas importantes, nas coisas éticas, nas coisas que são de boa fama e aquilo que tem virtude. Então, a gente vai conseguir ir transformando todos esses pensamentos que muitas vezes a gente se pega pensando naquilo que vai provocar uma emoção ruim, negativa, e o nosso comportamento também será negativo.
Agora, se a gente alimenta a nossa mente, demora a nossa mente com coisas positivas, as emoções que vão surgir serão emoções positivas. E o seu comportamento também vai ser de acordo com isso que você está alimentando o seu pensamento. Agora, um outro fenômeno que a gente tem encontrado com muita frequência é o desvalor. Mais especificamente, o desvalor pessoal. Muitas pessoas, volta e meia, vêm com umas frases. Eu não tenho valor algum. Eu sou um zero à esquerda. Eu não valho nada. Eu sou um imprestável. Eu sou um desprezível. Eu sou incapaz de ser amada. Esses pensamentos são pensamentos de um autodesprezo muito elevado, uma autodesvalorização, uma autoestima baixa e um autodesrespeito muito elevado. Como é que esses pensamentos começam? Como é que surge na pessoa que, às vezes, a gente encontra pessoas idosas que falam exatamente sobre isso, sabe? Um desvalor, não se sente amada, não se sente que é importante, e falam mesmo que eu sou imprestável, eu sou desprezível. E por que isso daí a pessoa, às vezes, carregou a vida inteira com esse tipo de pensamento, com esse tipo de desrespeito consigo mesmo? Esses pensamentos provavelmente também começaram lá na infância, devido à experiência que a própria criança ela teve com relação à interação, né, com seus pais ou com seus cuidadores, ou provavelmente a criança esperava mais carinho, esperava mais presença, precisava de mais encorajamento e não foi suficiente para produzir nela segurança e autoestima. Pode ser também que a pessoa, enquanto criança, né, pode ter medo, tinha medo de como as pessoas iriam se comportar em relação ao comportamento dela. Medo de perder o amor da mãe ou do pai. Medo de não ser aceita ou não ser aceita. Medo de ser rejeitado. E toda vez que a gente critica uma criança, ou debocha, ou ridiculariza, grita com uma criança, ou até mesmo um familiar, né, gritando com a criança, ou até mesmo um coleguinha de escola, ela é atingida psicologicamente, essa fala agressiva, de desvalor para com a criança, ela é atingida e pode a criança absorver aquele tema da crítica e começa a fazer realmente parte da personalidade dela. É como se a criança passasse a acreditar naquilo que está sendo dito para ela. E uma crítica, quando é negativa, ela introjeta na mente e atinge o autoconceito, vai construindo aquele autoconceito negativo na criança, produzindo realmente assim, uma sensação de inferioridade enquanto pessoa. E isso daí, esse comportamento, esse pensamento, né, que foi introjetado, é como se fosse uma marca mesmo na psique da criança, na personalidade da criança, ele acaba produzindo isolamento, a pessoa fica ressentida, magoada, entristecida, e isso daí ela vai carregando isso, vai crescendo e vai carregando esse tipo de marca de personalidade ao longo da sua vida. É como se realmente fica uma gravação, uma marca que vai comandando as ações do dia a dia, e isso pode tornar um hábito muito arraigado na personalidade dessa pessoa. Tem uma outra causa também, eu já até falei sobre isso, o desenvolvimento do sentimento de pertença.
a pessoa fazer parte daquele lar, se sentir que realmente ela é parte daquele grupo, ela é parte daquele, pertence àquela comunidade, àquela igreja. Se uma pessoa ela não se sente parte da família, parte daquele ambiente de trabalho, parte do grupo, ela começa a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Se eu não sinto parte disso aqui. Aqui no nosso grupo dos guerreiros, a gente é acolhido, a gente é recebido aqui, e a gente, com o tempo, a gente se sente que nós fazemos parte desse grupo. Porque se a gente não se sentir parte, que pertence a esse grupo, a gente vai ficar aqui se questionando e vai ficar 1 a 2 reuniões e vai sair fora. Não vai se sentir que faz parte disso aqui. Então, é importante que a pessoa seja desenvolvido esse sentimento de que ela pertence àquele lugar, àquele ambiente. Pessoas com autoestima baixa, elas não aceitam novos desafios porque elas têm medo de errar e elas são inseguras. Agora, qual o caminho de volta? Eu gostaria de ler Salmos 8, verso 3 a 9. Salmos 8, 3 a 9. Também vou ler na versão da Bíblia Viva. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é um homem para que dele te importes? E o filho do homem para que com eles te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Irmãos, quando a gente lê esse salmo, a gente começa a compreender que Deus, ele nos fez para sermos pessoas fantásticas. Nós somos a obra-prima do nosso Criador. Olha aqui, ele fala assim que nós fomos seres criados apenas um pouco menor do que os anjos, mas nós fomos coroados de glória e de honra. Olha quando a gente começa a olhar as palavras de Deus para nós, isso é que a gente deve introjetar na nossa vida. Isso é que a gente deve realmente demorar o nosso pensamento. Aquilo que o nosso autorrespeito, ele deve se basear naquilo que Deus pensa a respeito de mim, e não o que o outro pensa a respeito de mim. Grave bem essa frase. O meu autorrespeito deve ser baseado naquilo que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de mim? Ele quer que eu seja pessoa fantástica. Ele me coroou de honra e de glória. Deus tem um valor por nós tão grande. Se a gente pensar também naquele verso, no outro dia o pastor Fontes até falou assim, que era para a gente colocar o nosso nome. Porque Deus amou o irmão Paulino de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que o irmão Paulino tenha a vida eterna. Gente, olha que valor a gente tem para Deus. Então, quando a gente começa a demorar o nosso pensamento nisso, o quanto o nosso respeito, o autorrespeito, deve se basear naquilo que Deus pensa de mim, as mudanças vão começar a acontecer de uma forma extraordinária na sua vida, na sua psique. É preciso interromper pensamentos que são autodesvalorizadores, autodestrutivos, autoatacadores. Quando surgir na sua mente pensamentos como eu não valho nada, pare e diga para si mesmo: eu sou filha
ou filho do Rei do Universo, e eu tenho um valor inestimável para Deus. É o que Deus pensa a meu respeito que importa, e não o que o outro fala de mim. Agora, com relação assim, a criança, uma criança pequena, que ainda não foi construído a sua autoimagem, ou seja, o seu a sua autoestima, a gente também já falou sobre isso no outro sermão, especificamente. Eu vou dar só uma recapitulada. A criança, para desenvolver e participar, ou seja, a primeira coisa a fazer para que a criança participar das atividades domésticas, assim ele vai começar nas atividades que ele vai fazer de acordo com a sua idade, levar o pratinho para a mesa, ajudar a mãe botando a pazinha do lixo, lavar um pratinho, conforme vai crescendo, vai sendo mais elaborado por aquelas tarefas domésticas. O valor pessoal da criança, ele começa a ser construído. A autoestima da criança, ela começa a ser elevada. Por quê? Ela começa a perceber que aquilo que ela está fazendo, embora às vezes pode ser não tão bem feito, mas com o tempo vai sendo aprimorado. Isso vai registrando na mente da criança que ela tem valor, que ela tem utilidade e que ela é importante para aquela família. Não é a gente assim ficar só elogiando que a criança é linda, é maravilhosa. Não, é elogiar o trabalho que a criança executar, aquilo que ela está laborando, produzindo. Isso sim vai elevar a autoestima dela. A gente falar que é bonito, que é lindo, é importante, mas isso daí tem a ver com a autoimagem da criança. E a autoimagem, irmãos, ele é uma parcelinha muito pequena dentro desse contexto enorme que é a autoestima do sujeito. Elogiar o trabalho, a persistência, os valores, os princípios e a ética que a criança vai aprendendo a desenvolver. Se a criança ela não faz nada dentro de casa, como é que ela vai desenvolver esses sentimentos, esses valores na psique dela? Sentimentos como: eu tenho valor, eu sou útil, eu sou importante, as pessoas me amam, meus pais se orgulham de mim. Isso faz parte da autoestima elevada da criança, e essa criança ela vai levar isso para a fase adulta. Pessoas com autoestima elevada, eles aceitam novos desafios, aonde quer que elas estiverem, prosperam profissionalmente, se realizam como pessoa e crescem na vida. Então, pensem sobre isso. Se você tem a criancinha, trabalha, bota a criancinha para fazer as atividades ali dentro de casa, incentive aquilo ali. Agora, se você já é adulto e ainda tem esses pensamentos de desvalor pessoal, pense naquilo que Deus tem, o pensamento de Deus, o valor que Deus tem sobre você, e demore o seu pensamento sobre isso, e esse autodesvalor, esse autodesrespeito, isso daí vai ser modificado. Agora, um outro fenômeno que a gente vai trabalhar aqui por último é a angústia existencial. Esse é aquele sentimento de vazio que muitas vezes a gente se dá conta de que tem. E esse é um fenômeno que todo ser humano tem. É criança, é adolescente, é adulto, é idoso. Isso é inerente ao ser humano. Agora, uma coisa curiosa que a psicologia ela não consegue explicar, não consegue
ajudar o ser humano a lidar com esse vazio, esse buraco que atravessa o seu ser. Porque a psicologia, esse é um fenômeno que essa angústia, ela ultrapassa aquilo que é psicológico e ela atinge o que é espiritual. Então, o caminho de volta para essa angústia existencial, a psicologia ela não tem como ajudar. Então, a gente vai falar aqui sobre o caminho de volta no âmbito espiritual. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção sobre isso. Assim a gente vai finalizar aqui o nosso estudo. Exatamente o caminho inverso, como a gente faz o caminho de volta. Exatamente o caminho inverso do que fizeram os nossos primeiros pais no Éden. Eles ficaram com medo e eles se afastaram de Deus. E com isso, o mal literalmente penetrou em seus corpos, nas suas células e no psiquismo da raça humana. O caminho de volta é obedecer aos ensinamentos de Cristo, é reconhecer a nossa culpa, a nossa impotência para mudar e até mesmo o arrependimento dos nossos atos egoístas, do nosso orgulho, do nosso materialismo. A gente não consegue resolver isso por nós mesmos, por si só, mas sim se aproximando, suplicando a presença de Deus, e aí esse poder maior é que vai fazendo a transformação na nossa vida e vai preenchendo, porque o nosso coração ele é orgulho puro, e quando a gente coloca esse orgulho e pede que Deus diminua, porque acabar o orgulho do nosso coração, ele não vai acabar, mas ele pode ficar pequenininho ali dentro, e aquele espaço enorme que fica ali é para a presença do Espírito Santo encher, tomar conta ali do nosso ser. É preciso colocar em prática os instrumentos espirituais, como o estudo da palavra de Deus, a oração e a gratidão. Sobre esses 3 pontos que eu quero pontuar aqui rapidamente. Como nós temos aprendido, colocado em prática, buscando a Deus em primeiro lugar do nosso dia. Aí quando eu falo sobre isso, quando eu lembro disso, eu lembro do Alan falando assim, é você acordar e escorregar da cama e cair de joelho. E ali você já começar a sua oração, o seu primeiro contato com Deus. A primeira coisa a fazer é o seu momento de começar o seu relacionamento com Deus, já no primeiro momento do seu dia. O caminho de volta é orar, é ir em direção a Deus e não ficar com medo de se afastar e de se esconder de Deus. Mas é abrir o coração a Ele, é conversar com Ele. E no final da oração, manter aqueles segundos de silêncio, como o irmão Walter contou para a gente essa semana. Aquele momento mágico de você ainda estar na presença de Deus. E o último, não sendo que não é tão importante, mas que é extremamente importante, o caminho de volta está no espírito de gratidão. Por que eu trouxe essa questão do espírito de gratidão? Essa semana foi o Dia de Ação de Graças, o chamado o Thanksgiving Day, que é um feriado nacional nos Estados Unidos e no Canadá. Esse dia é para as pessoas reunirem a família e ali eles celebram aquele dia de gratidão a Deus, preste bem atenção, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Aí eu peguei esse finalzinho aqui, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. E eu fiquei pensando assim, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, mas aqui, até mesmo aqui entre os nossos guerreiros, a gente tem tantos irmãos que estão sofrendo, que estão em situações tão delicadas. E aí eu fiquei pensando assim, será que eles têm motivo também para agradecer?
E aí eu comecei a pesquisar sobre sobre o que é a gratidão. Eu descobri que para ser grato, eu não preciso de motivos para agradecer. Além do que, gratidão, ela não é sinônimo de alegria, de felicidade. Eu não preciso de motivos para agradecer, porque gratidão, na verdade, ela deve ser um estilo de vida. Sim, um estilo de vida. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo nós devemos dar graças. Sim, em tudo. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de alegria. Mas como é que eu vou agradecer se eu estou sofrendo? Eu devo agradecer a Deus pelo sofrimento? Não, não é isso, de maneira nenhuma. Mas, quando eu começo a compreender o que é gratidão, o que é ser grato, o sentido vai ser modificado. O termo gratidão, ele vem do latim em duas origens. Gratus ou gratia, que quer dizer agradecido ou graça. Agradecer, a gente pode ser apenas assim um gesto, né, de educação, de você chegar e, muito obrigada por isso, muito obrigada por aquilo. Mas quando a gente começa a focar na gratidão, no sentido da graça, o sentido vai ser muito amplo. O que é graça? É uma bondade que eu não mereço, mas que eu recebo. É o que o sangue de Cristo proporcionou a mim e a você, de modo que assim nós temos o coração lavado, o pecado perdoado, e assim receberemos a coroa da justiça e as vestes da justiça. Ser grato é dizer que Deus está me dando coisas que eu não mereço. Ser grato é reconhecer que eu preciso da graça de Cristo. Eu posso estar grato mesmo com uma lágrima saindo dos meus olhos. Eu posso ser grato mesmo se eu estiver sentindo muita dor. Eu posso ser grato mesmo olhando ao meu redor e eu não vendo motivos para agradecer por isso. Vou terminar aqui com o Salmo 16, verso 11, que ele fala que Davi, ele fala assim que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Irmãos, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo de Saul estava querendo matá-lo. Imagina a ansiedade que isso poderia gerar. E Davi escreve esse salmo, que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Então, a nossa alegria, ela deve estar centrada na presença de Cristo na nossa vida. O caminho de volta é irmos em direção a Deus e não nos afastarmos como Adão e Eva fez. Não se esconder como Adão e Eva fez. Não significa dar graças pelas coisas ruins ou sofrimento. O crente, ele não é masoquista, mas é louvar a Deus com alegria, sabendo que ele é poderoso para transformar as coisas ruins em coisas boas. Enfim, o caminho de volta é andar humildemente com o nosso Deus, conforme diz Miqueias, capítulo 6, verso 8. E ele te declarou, homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão que você pratique a justiça, ame a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Eu gostaria que cada um de nós refletíssemos sobre esses fenômenos que nós passamos a conhecer a respeito quando passamos a ser conhecedores do mal, mas o livramento que o próprio Deus já nos proporcionou.
encontro com Deus a cada dia, a cada Aleluia. momento. Mas cabe a nós decidir vou fazer esse caminho de volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Shirley. Que bênção de uma mensagem. Eu tenho certeza que nós crescemos demais ouvindo o que você trouxe para nós nessa noite. E maravilhoso, maravilhoso mesmo, porque nos ajuda a centrar, né, os nossos pensamentos e naquilo que realmente Deus tem para nós. Eu quero pedir que você faça a oração final agora, não a final, né, para esse momento, porque aí eu vou terminar, eu vou parar a gravação depois da sua oração, para depois a gente ir aqui para o nosso momento de discussão, de pedidos, tá? E aí a gente estará encerrando, então, a gravação aqui na sua oração. Então, por favor, ore por nós. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos fazer o caminho de volta. Estamos aqui, Pai, decididos a isso e confiantes, Senhor, que o Senhor nos tem um local muito especial na vida do Senhor, que o Senhor nos ama de forma assim, ao mesmo tempo que é inestimável, é inexplicável para nós. Senhor, que possamos sentir verdadeiramente o teu amor na nossa vida. Transforma o nosso pensamento, transforma o nosso dia a dia, transforma, Senhor Deus, a nossa vida, que nós queremos morar contigo. E enquanto nós não encontrarmos contigo, nós queremos viver já aqui, vivendo dia a dia nessa companhia, nos familiarizando já com o Senhor. Pai, abençoe a cada um dos nossos guerreiros, abençoe a mim, o Romeu, todos os nossos queridos aqui. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.